Olá meus amigos, saudação a todos. Vou fazer hoje uma coisa que eu não costumo fazer, que é gravar. E a gente vai falar de um assunto bastante emblemático, especialmente para quem é de São Francisco do Conde. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal Edivaldo Lima, Cajaíba Notícias, aqui a gente fala um pouquinho de tudo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa um like lá se você gostar do vídeo, ok? Na verdade eu não costumo muito falar, eu escrevo mais do que o que falo. Para você que acompanha o site Cajaíba Notícias, tem muitas informações que considero interessantes lá no cajaibanoticias.com.br, e aqui eu coloco algumas produções e alguns trabalhos que faço em outros locais por outras mídias. Mas a gente tá falando aqui pela primeira vez, a gente vai falar de um assunto bastante emblemático, um assunto complicado, um assunto que aflige não somente aos franciscanos e também o brasileiro em geral. A gente sabe que a inflação no Brasil corrói a renda das famílias brasileiras. E por isso a gente sempre vive comprando com preços altíssimos, o salário não dá nem pra gente ter a alimentação básica, quanto mais poder vestir, poder usar um medicamento, no caso de quem faz uso de medicamento, poder passear, poder se divertir, é muito complicado. É um verdadeiro cobre o pé e descobre a cabeça. Porém, em São Francisco do Conde, as pessoas sempre viveram com a inflação acima da média. Sempre foi uma reclamação total dos clientes com o comércio franciscano. O comércio que nunca se desenvolveu, o poder público nunca deu uma atenção, e também os próprios comerciantes ficam esperando chover para que a horta deles floresça sem precisar de fazer o esforço de regar. Essa é a verdade, né? Os comerciantes cobram da prefeitura, para a prefeitura tá tudo certo, porque o município não precisa desse dinheiro, tanto é que nem cobra imposto. Alguns pagam, é bem verdade, mas a maioria a gente vê que não. Ao contrário do que acontece em cidades como Candeias e Santo Amaro. Armou a sua barraca ali, chegou lá, prefeitura para lhe taxar, seja quem for, de onde for, vai lhe taxar, e tem um mínimo de organização. Aqui não tem. Clientes sempre reclamaram dos preços altos e os comerciantes, por sua vez, sempre disseram que faltava cliente. Agora a gente percebe, depois daquela onda de exoneração no governo do ex-prefeito Evandro Almeida, as pessoas começaram a procurar de verdade trabalho. Que antes procuravam estar na folha da prefeitura. Agora querem trabalho. Como não tem o ganho, eu digo o ganho para sair, para você trabalhar para alguém, para você ir ganhar trabalhando numa empresa ou fazendo uma outra atividade, e as pessoas resolveram empreender. Isso é muito bom para a cidade, isso é legal, é ótimo, é um sonho. Precisamos parar com aquela conversa de que São Francisco do Conde não desenvolve comercialmente porque não é uma cidade de passagem, ou seja, não tem uma estrada cortando aqui a cidade passando carros. Isso para mim só vai trazer problemas e não quer dizer nada. Mas enfim, a cidade está crescendo comercialmente. A gente pode medir isso pela Nova São Francisco, na rua Antônio de Santana, Portugal. A prefeitura não está nem aí, o crescimento está desordenado, totalmente desorganizado. As calçadas estão tomadas e as ruas, a rua principal mesmo, já é difícil você andar agora com um carro. Não são mais dois não, você já consegue passar no apertado porque não tem uma ordenação. E o ponto principal, na pandemia nunca se comprou tanto em São Francisco do Conde, nunca se comprou tanto internamente. Muita gente recebendo benefícios, os benefícios sociais, tiveram o auxílio emergencial nacional, que está acontecendo até agora, e o auxílio municipal, sem contar que as pessoas não poderiam sair não tinham transporte regular para estar indo a Candeias e a Santo Amaro. Então essas pessoas compravam aonde? Em São Francisco do Conde. E os preços nunca baixaram. Os comerciantes estão reclamando de que eles não se organizam, eles não se reúnem para comprar mais barato, para poder ofertar algo mais barato aos consumidores. Sendo assim, fideliza o cliente e o cliente não vai sair. Agora ficam com essa choradeira, muitos ganhando dinheiro bastante. Esta é a verdade. Quem não está ganhando, que diga que não está ganhando, porque quem está vai ficar calado. E vai ter gente que pode dizer que não está ganhando e na verdade é mentira, é só para disfarçar. Porque compra-se muito aqui, continua
continua se comprando muito aqui. E os preços lá em cima. Se você pegar uma certa quantia para fazer compras em São Francisco do Conde, entrar no mercadinho desse aí qualquer, que aqui não tem supermercado, você vai lá e compra, sai com 2 sacolinhas e vai para casa a pé. Se você pegar o mesmo valor, ir até Candeias, Santo Amaro, você paga transporte indo e voltando, você paga carro de mão, você paga mototáxi ou um táxi, um ligeirinho desse aí na entrada da cidade para ir para casa, porque é muito peso para você trazer e talvez não gasta nem o mesmo que você gastou em São Francisco do Conde. Aí as pessoas são obrigadas a comprar aqui na cidade? Não, elas têm que ir para onde oferece a melhor oferta, para onde elas vão economizar mais. Por que esse cartel aqui na cidade? Ninguém quer concorrer com preço baixo, então todo mundo mantém-se lá em cima. A lucratividade, não tem uma boa lucratividade, não tem uma boa lucratividade, será? Talvez você não tenha um bom volume de venda, mas a lucratividade, ou talvez seu lucro não está sendo bom porque você está tendo gasto com aluguel, gasto com água, com energia, com funcionário, tá vendendo pouco porque seu preço é alto. Talvez se você entender que diminuir o preço você vai vender mais e vai conseguir ganhar mais, quando você fizer suas contas lá, que tirar todas as suas despesas, verá que seu lucro foi maior do que você vender algo que você poderia vender por 8, você está vendendo por 12, aí vai entender o que eu estou falando. As pessoas não podem ser reféns, é o comerciante que tem que fazer a oferta, diminuir o preço dele. Ele só não pode colocar um preço que ele vai perder, não estamos falando disso, estamos falando de uma margem de lucratividade justa, aquilo que não escravize o cliente. O comércio é livre, então as pessoas vão comprar onde querem, vão ir para os mercadões da vida, Lauro de Freitas, Salvador, Feira de Santana, enquanto vocês não se organizarem, não agirem como um comércio integrado. Todo mundo faz compra individualmente, ótimo, faça a compra individualmente, mas quando entenderem que se juntarem 10 pessoas para comprarem lá um fardo de carne, isso vai sair mais barato porque vai ter o poder da barganha. Quanto mais se compra, mais barato se paga. Vocês vão entender que podem sim baixar preço e que São Francisco do Conde pode ter um comércio competitivo. Então vamos parar com esse lenga-lenga, vamos acertar e você que tem o seu dinheiro, vá para onde quiser. Aí quando entra um comerciante aqui, os vendedores de porta em porta, aqueles que chegam aí que já sabem o dia, parece até que eles trabalham nas secretarias que fazem isso, né? Saiu o dia do pagamento, as pessoas aqui ficam perguntando que dia saiu o Paz, que dia saiu o Bolsa Família, que dia saiu isso, que dia saiu aquilo. O pessoal de fora que vende aqui já sabe o dia. Então eles encostam seus carros aí, vendem a beça porque vendem mais barato. Aí os comerciantes estão reclamando. Não tem nem razão de reclamar. Só tem razão de reclamar aquele que paga imposto tudo direitinho para estar ali. Aquele que não paga tem que ficar calado. E este erro crasso é da prefeitura, que mais uma vez digo, não se importa com esse dinheiro porque não faz falta. A refinaria está aí, vai gerar ainda mais e São Francisco do Conde cada dia mais vai ter lucratividade advinda da refinaria. Esse papo de que a refinaria vai quebrar o município é balela pura, muito pelo contrário, o empresário não faz nada para perder. Se for para perder, ele vai embora. São Francisco do Conde ganha pelo ISS, que é pelo Imposto sobre Serviço, e não pelo ICMS. Então, a empresa está aqui, está produzindo serviço, o município vai ganhar mais. Então, não precisa do dinheiro que entra ali, alguém que vai chegar e vai lá um preposto da prefeitura levar o carnezinho. Você vai pagar ali sua guia de recolhimento e vai poder vender seu produto aí. Não, não precisa. E outros da cidade que usam os prédios públicos, nem sequer uma lâmpada troca, a prefeitura que tem que fazer. E tantos outros aí que pegam os pontos comerciais, ficam aí fechados, não produzem nada, ainda sublocam em tempo de festa. E tudo isso está errado, mas quem quiser que vá falar, mas todo mundo está vendo. Não vamos entrar nesse mérito, mas que é um assunto correlato. Voltando aos preços, a gente vai, abre um parêntese e volta. Na questão dos preços, vai ser sempre essa choradeira aí se os comerciantes não tomarem atitude. Não adianta abrir mais mercadinho, não adianta abrir ali uma lojinha, se não tiver preço competitivo com a região. Todo mundo vai para a região. Eu sou o Egivaldo Lima, todo mundo sabe. Já está aqui no meu canal, sabe que sou eu.
sempre comprava em São Francisco do Conde. Eu não dava um passo, eu tinha aquele romantismo. Eu tenho que comprar aqui, minha cidade precisa avançar. Um dia eu experimentei pegar o mesmo valor que eu comprava aqui, saía com 2 sacolas na mão e ir em Candeias. Eu tive simplesmente que comprar uma sacola de nylon, uma sacola daquela que bota fertilizante, para poder trazer as compras, e não consegui. Tive que chamar um carro de mão e na entrada da cidade tive que pegar um carro com o mesmo valor que eu comprava em São Francisco do Conde. Descobri que eu estava perdendo dinheiro. E resolvi não mais perder. Compro aqui? Compro, beleza. Seria também dizer que não dá para comprar nada aqui. Dá sim. Agora, se você vai fazer a sua feira grande, vá para onde você economiza, porque não só uma ponta pode crescer, os dois têm que crescer, tem que proporcionar, tem que ser uma relação harmoniosa. Não pode ser somente comerciante vai se dar bem e você que é cliente vai pagar 30% mais caro em relação às outras cidades. Tá caro em qualquer lugar, porém aqui sempre foi cerca de 30% acima. Não tem cabimento você pagar transporte, ir e voltar e ainda conseguir economizar. Pra gente não se alongar muito, não ficar muito extenso esse comentário, eu paro por aqui e aí você pode comentar, você pode dar uma sugestão de outra coisa pra gente ir lá, dar uma cutucada e falar, e a gente abrir esse canal de diálogo aqui, porque é isso que está precisando. Tem muita gente aqui que eu admiro, um monte de indignados, como lá o Frank Menezes. Frank Menezes é um ator baiano, tá? Que já participou de muitas novelas na Rede Globo, é do teatro, foi da Companhia Baiana de Patifaria, né? Um dos mais tradicionais grupos de teatro da Bahia, o propulsor aí do teatro de comédia no estado. Então, Frank Menezes sempre, ele tinha uma peça chamada O Indignado, tem ainda, né, O Indignado, que de vez em quando aí sai em cartaz nos teatros em Salvador. Então, muita gente aqui é indignada, da janela pra dentro, conversa na esquina, mas ninguém tem coragem de se expor. Tá bom pra você? Ótimo, eu respeito a sua opinião, é a opinião de cada um tem que assumir o risco que está disposto a correr, tem que pegar o peso que acha que aguenta, tudo bem. Agora você acha que vai se dar bem ficando calado com uma coisa que você está certo, não está tirando nada de ninguém, aí é sua opinião. Mas se você é daquele que tem a coragem de se expor, acha que isso aí não vai tirar mérito de ninguém, não está tirando nada de ninguém, muito pelo contrário, está reivindicando o direito que é seu, que você pode ter, legal. Muito me pergunto por que os órgãos de proteção ao consumidor nunca chegaram por aqui, né? Porque de que é um absurdo, e dos grandes, mas viva São Francisco do Conde. São Francisco do Conde é maior do que isso, e tenha certeza que quando o povo quer, a coisa acontece. Os poucos movimentos, ainda tímidos, que aconteceram por aqui, deu pra ver que resolveu. A cobrança nas redes sociais por participação, por retorno da abertura das portas da Câmara para que a sessão pudesse ter público. Bastou dar um início nas redes sociais, o presidente já foi lá e já atendeu a pressão popular. É só entender, não precisa fazer quebra-quebra, não precisa ser desrespeitoso com ninguém, não precisa xingar ninguém. É o diálogo, é a conversa. Quando eu digo fazer pressão, eu não digo fazer vandalismo, eu digo mostrar com argumento de que o povo está certo. Ficar só de muita conversinha de opinião sem ter conhecimento do que está falando, aos leitores de manchetes que não abrem o texto para ver o que está escrito, não adianta. Opinião tem que ser embasada no conhecimento, nos fatos. Fato é fato, opinião é opinião. Não confunda uma coisa com outra. Até o próximo. Muito obrigado.